Começa agora o programa Momento da Escola Dominical. Momento da Escola Dominical. Apresentação Moisés Rosa. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes desta bonita cidade de Londrina. A paz do Senhor aos nossos ouvintes da região metropolitana de Londrina e também a você que nos ouve de outros municípios do Estadão, do Paraná, do Brasil ou do mundo. Avançando em nosso quarto trimestre de 2017, um dia através de nossa revista Lições Bíblicas, editada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, estamos estudando a respeito da obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. No programa de hoje, faremos um breve resumo de nossa lição de número 2, falando sobre o tema A Salvação na Páscoa Judaica. Por um lapso da minha parte, deixamos de dizer no programa passado que o nosso comentarista nesse último trimestre de 2017 é o pastor Clayton Pomerening, que é um servo do Senhor que faz a obra de Deus a partir da próspera cidade de Joinville, Santa Catarina. O pastor Clayton detém o título de doutor em teologia e atua numa diretoria da Assembleia de Deus em Joinville, que faz a gestão da faculdade Refidim. O pastor Clayton também é editor da Azusa, Revista de Estudos Pentecostais. Bem-vindos ao programa Momento da Escola Dominical. Iniciando o nosso programa, gostaria de ler o texto áudio de nossa lição, que está em Êxodo, capítulo 6, versículo 6, que nos diz o seguinte: Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Em nosso programa inaugural deste trimestre, que apresentamos sábado passado aqui na Difusora, dissemos que ao serem tentados pelo diabo no jardim do Éden, Adão e Eva cederam à tentação e acabaram comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, desobedecendo a ordem que Deus lhes havia dado para ficarem longe daquela árvore proibida. Não deviam nem se aproximar dela. A maior consequência pela desobediência de Adão foi que, a partir dali, a morte passou a fazer parte da vida humana. Entretanto, naquele mesmo dia, ao ver o gênero humano vencido pelo pecado, Deus se compadeceu de todos nós e por isso imediatamente fez ao homem uma promessa de salvação para libertá-lo do poder do pecado que havia derrotado o ser humano no jardim do Éden. Essa maravilhosa promessa de salvação feita por Deus ao ser humano aponta para o momento em que o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, ocasião em que ele feriu a cabeça do diabo, a antiga serpente, derrotando completamente o poder do pecado e o poder das trevas. No entanto, a salvação através da morte de Cristo é um acontecimento que pode ser visto já no período do Antigo Testamento, sobretudo através da Páscoa Judaica, que todos sabemos ser uma festa comemorada pelos filhos de Israel, que marca a libertação da escravidão do Egito, obtida pela intervenção de Deus para levá-los para a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. Essa linda história de libertação teve seu início nos dias de José, filho de Jacó, que liderou um processo de peregrinação de 430 anos no país do Egito. No Egito, José se tornou governador, mas após sua morte,
levantou-se um faraó que não conhecera José, nem se lembrava de seus grandes feitos em prol daquela nação. Esse faraó, por medo do extraordinário crescimento do povo de Israel no Egito, passou a tratar os filhos de Israel com hostilidade, tornando-os seus escravos. Assim, estando próximo de Israel completar 430 anos de peregrinação no Egito, para cumprir sua promessa feita anteriormente a Abraão, Deus levantou o líder Moisés, mandando-o a Faraó para dizer-lhe: deixa o meu povo ir. Faraó endureceu seu coração e não deixou os filhos de Israel partirem. Por essa razão, o Senhor mandou 9 pragas seguidas sobre o Egito, o que causou grande angústia e sofrimento em Faraó e em seu povo. Porém, essas pragas não foram suficientes para sensibilizarem Faraó a deixarem Israel partir conforme a ordem de Deus. Não restando outra opção, Deus resolveu enviar uma 10ª praga sobre o Egito para salvar os filhos de Israel da escravidão. Através dessa praga, todos os primogênitos da terra do Egito, desde o filho mais velho de Faraó, que se assentava no seu trono, até o filho mais velho da mais humilde de suas servas, seriam mortos, e inclusive os primogênitos dos animais dos egípcios. A narrativa bíblica do capítulo 12 do livro de Êxodo nos mostra que um anjo destruidor seria encarregado de entrar em cada casa para promover a matança dos primogênitos no Egito. Para não correr risco desse anjo destruidor acabar por entrar também nas casas dos filhos de Israel, Deus então mandou Moisés para que no dia 14 daquele mês, o chamado mês de Nissan, ou mês de Abib, este é o primeiro mês do ano do calendário judaico, cada família, naquele dia, dos filhos de Israel, deveria matar um cordeiro. Esse cordeiro deveria ser perfeito, sem qualquer defeito físico ou qualquer mancha. Deveria ser macho e ser de no máximo 1 ano de vida. Deus recomendou a Moisés ainda que cada família tomasse o sangue desse cordeiro, aplicando-o sobre os batentes das portas de suas casas, pois esta marcação faria com que o anjo destruidor identificasse que naquela casa morava um israelita, e assim não poderia entrar para matar os seus primogênitos. Deus disse mais a Moisés, determinou que naquela mesma noite do dia 14 do mês de Nissan, as famílias deveriam comer este cordeiro que fora morto, assado em brasas, acompanhado de pães sem fermento e ervas amargas. Ao comer essa refeição, todos os filhos de Israel deveriam estar com os seus lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão, e deveriam comer como quem come e que está com pressa. À meia-noite do dia 14 de Nissan, a Escritura declara que o anjo destruidor saiu pelo Egito e destruiu todos os primogênitos dos egípcios, bem como os primogênitos de todos os seus animais. Naquela noite, houve grande pranto na terra do Egito por causa dos mortos. Faraó então chamou Moisés ao palácio e ordenou que ele e seu povo se retirassem imediatamente daquele país. Deste modo, Deus promoveu salvação aos filhos de Israel ao libertar seu povo da escravidão egípcia. Conforme acabamos de perceber, para que os filhos de Israel fossem libertos da escravidão egípcia, foi necessário que o cordeiro pascal fosse morto e seu sangue espargido nos umbrais das portas de suas casas. Do mesmo modo, para que Adão e todo o gênero humano alcançassem a libertação do poder do pecado, foi necessário que o Senhor Jesus Cristo morresse na cruz, derramando todo o seu sangue sobre o duro madeiro. O profeta Isaías, muitos anos antes da vitória de Cristo na cruz, declarou que Jesus Cristo morreria mudo diante de seus tosqueadores. Nos dias de Jesus, o profeta João Batista também declarou que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. O apóstolo João, autor do Evangelho que leva o seu nome,
presenciou a morte de Jesus na cruz e viu, portanto, o momento em que o cruel soldado romano aproximou-se da cruz onde Cristo estava, quando, para certificar-se de que Jesus realmente estava morto, perfurou o abdômen do meigo Salvador, na altura da costela de onde saiu sangue e água. Esse fato comprova que Jesus Cristo na cruz aboliu os sacrifícios anuais do antigo Israel, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no lugar santíssimo e diante da arca do concerto realizava um ritual para que os pecados do povo fossem cobertos pelo sangue de um animal sacrificado, pois, de acordo com o texto de Hebreus 9, 24 a 26, ao morrer na cruz e derramar até a última gota de seu sangue, Jesus Cristo, sumo sacerdote dos bens futuros, entrou no céu diante de Deus, não para oferecer o sangue de cabritos que cobriam os pecados do povo, mas para oferecer o seu próprio sangue, uma única vez, para derrotar de uma vez por todas o poder do pecado que havia derrotado o ser humano no jardim do Éden. Deste modo, através de seu sacrifício, de sua morte, de seu sangue vertido na cruz, o Senhor Jesus Cristo estabeleceu uma nova aliança, de maneira que desde então, todos aqueles que o recebem em suas vidas são recebidos por Deus como seus filhos, para desfrutarem do indescritível gozo proporcionado por sua presença na eternidade. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por este programa, pela família difusora. Queremos rogar a Ti, Senhor, que nos abençoe para que sempre valorizemos este sacrifício glorioso do Cordeiro Pascal na cruz. No nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, amém, graças a Deus. Estamos indo embora, mas queremos convidar você para o nosso próximo programa, sábado que vem, onde estaremos estudando a nossa lição de número 3, a salvação e o advento do Salvador. Estamos indo embora, um forte abraço do seu irmão Moisés Rosa. Fiquem todos com Deus e viva Cristo, o Senhor! Acabamos de apresentar com Moisés Rosa Momento da Escola Dominical. Até o próximo programa, se Deus quiser.